Este mês estamos vivendo o mês do trabalhador. E todos nós sabemos que nós trabalhamos para que nos haja suprimento. E este mês de maio eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, que haja suprimentos de Deus. O Deus que nós servimos não é um Deus escasso, não é o Deus de falta, é um Deus de suprimento. Mas desde que você também cumpra na sua caminhada os requisitos necessários para que esse suprimento da parte de Deus venha te alcançar. Que em nome do Senhor Jesus de Nazaré eu declaro, e eu quero que você assim também declare, assim como todos os que estão aqui, que este mês de maio sim será o mês do suprimento, em nome de Jesus. Então eu queria que você declarasse para mim da seguinte forma: maio, mês do suprimento, amém? Vamos lá então, 1, 2, 3 e já. Mas suprimento em que área? Em todas as áreas, a começar pelo que é espiritual. Você pode ser suprido em todas as áreas da sua vida, e você pode dizer: de nada tenho falta, glória a Deus por isso. Porém, se o que é espiritual não estiver bem, todas essas demais coisas deixam de ter o seu sentido. Então que primeiro de tudo haja suprimento de Deus, do derramado Espírito de Deus sobre a tua vida, que seja sacudido e transportante no regaço, mas que haja suprimento de Deus também no teu corpo, em um corpo curado. Porque ainda que você tenha uma vida espiritual plena, se o teu corpo estiver enfermo, o que é espiritual sentirá abalos. Que haja suprimento da parte de Deus também nos teus empreendimentos, nos teus investimentos e nas obras das tuas mãos. Porque se você trabalhar e não ver resultado daquilo pelo que você trabalha, certamente isso também irá te abalar. Mas que haja também suprimentos da parte de Deus a todos os que estiverem em tua volta. Que haja suprimento de Deus. Por quê? Porque o Deus que nós servimos não é o Deus da falta, não é o Deus da escassez, é o Deus do suprimento. Eu declaro, e se você no teu coração você crer em nome de Jesus, quando eu digo suprimento de Deus, não é simplesmente um Deus em que agora, porque você diz que precisa, Ele logo irá se apressar em lhe suprir. Não funciona assim. Primeiro, porque você deve entender que existem pessoas nesse exato momento, nas esquinas mendigando. E se Deus fosse um Deus que simplesmente percebesse a falta em uma pessoa e logo saindo suprindo, certamente essa pessoa deixaria de mendigar. Mas não funciona assim. É necessário, primeiro de tudo, que nós aceitemos os princípios de Deus. É importante nós entendermos que Deus não faz acepção de pessoas, e que Deus faz com que o sol nasça sobre os bons e os maus. É isso que faz com que pessoas ímpias, que não servem a Deus, que não andam segundo os preceitos de Deus, simplesmente em tudo que colocam suas mãos, vá bem. Ao passo de que o cristão, o crente, o servo de Deus, infelizmente, muitas vezes vai mal. É importante você entender no seu coração que para que haja suprimento da parte de Deus, é necessário fé. Porque sem fé é impossível, não há como, é impossível o mover de Deus. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus de reação e não de ação. O homem escolheu para si mesmo governar a sua própria vida. Por conta disso, as coisas se inverteram. Quando você entende que Deus é um Deus de reação e não de ação, antes, quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus então se comprometeu com o homem em nada lhe deixar faltar, desde que Deus fosse o Deus que estivesse à frente. Mas com o pecado, o homem escolheu para si mesmo ser dono de si próprio. Infelizmente, por conta disso, houve uma inversão. E hoje,
nós temos que trabalhar, se é que nós queremos verdadeiramente se sobressair nesta vida em que Deus nos concedeu-nos. Por conta disso, infelizmente, muitos começam a andar mais pelo que vê do que propriamente pelo que crê. Quando você entende esses princípios, verdadeiramente, você começa a entender no seu coração, se alguma área da sua vida está em falta, não é porque Deus queira que esteja, é porque infelizmente nesta área lhe tem de faltado a fé. A fé é a moeda de Deus, é a única garantia que nós precisamos termos da parte de Deus, que Deus há de reagir, uma vez que nós verdadeiramente nele crermos. E quando eu digo verdadeiramente nele crermos, não estou falando por boca, como muitos abrem suas bocas e dizem: claro que eu creio em Deus, claro que eu tenho fé em Deus, desde que o problema seja na casa do vizinho, desde que a luta, os obstáculos seja na casa do vizinho, porque se for com ele, ele se desestabiliza emocionalmente, psicologicamente, de forma estrutural, mental e física. Por conta disso, a própria palavra de Deus diz, está escrito nos livros sagrados, que Deus diz: porque eu sei em quem mim confia. Pare para pensar nesse versículo. Porque eu sei em quem em mim confia. Quer dizer que Deus não se deixa levar em você abrir a sua boca e dizer que confia em Deus. Não, Deus não se deixa levar por isso. Não entenda mal, mas está na Bíblia. Você pode ser um cristão exemplar, você pode ser o que você quiser, mas a Bíblia diz que Deus sabe em quem nele confia. E como é que Deus sabe em quem nele confia? Deus sabe através das suas atitudes e comportamentos. Através de atitudes e comportamentos, Deus sabe em quem realmente nele confia. Em cima disso, em nome do Senhor Jesus, este mês de maio, aos que nele verdadeiramente ele sabe que nele confia e que nele crê, eu podia subir nesse altar de forma irresponsável e empolgar vocês e dizer: este mês será o mês do suprimento, e você ficar glória, aleluia, e não suprirem nada. Seria uma maldade muito grande. Mas me perdoe, é preferível falar-vos a verdade do que simplesmente persuadi-los com palavras de lisonjas. Na verdade, não funciona desse jeito. Não funciona em que Deus só vai suprir porque há uma falta. Como eu lhe disse, se assim fosse, o doente não permaneceria doente, o mendigo não permaneceria mendigo, o que está devendo não permaneceria devendo, o que está para receber não permaneceria sem receber. Não funciona dessa forma. Então, com todo respeito, e Deus sabe como que eu gostaria que toda a igreja verdadeiramente fosse suprida em todas as áreas da sua vida. Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem para que em nada lhe tivesse falta. Preste bem atenção. Deus, quando a nós nos fez para que em nada tivéssemos falta. Basta você entender que Deus primeiro fez o suprimento para depois fazer o homem. Basta você vir em Gênesis capítulo de número 1. A última criação de Deus foi o homem. Deus a nós nos fez por último. Deus não nos fez nos primeiro e depois foi pensar no que fazer para nos suprir. Não, Deus primeiro fez o suprimento para que só depois então fizesse o homem. Com isso, é importante você entender que tudo que você precisa, de acordo com as suas necessidades, já existe antes de você existir. Tudo que você precisa. Dá para você dizer isso comigo? Tudo que eu preciso diz respeito à vida já existe antes da minha existência. Mais uma vez, tudo que eu preciso para a vida já existe antes de eu existir. Você quer uma prova disso? Vou lhe dar uma prova somente para você entender o que eu estou lhe dizendo. Vamos lá. Nos antepassados não se havia remédios, farmácias, não se havia nada disso.
fosse uma dor de cabeça, fosse uma enfermidade, seja ela lá qual fosse, o que é que as pessoas faziam? Elas corriam e elas ali faziam chá, faziam lambedor, e de onde é que elas extraíam para si os seus próprios remédios? Daquilo que Deus fez antes de ter feito o homem. Então, para você entender que este mês de maio será, e como Deus sabe, como eu gostaria que fosse na vida de todos, o mês de suprimento. Mas eu torno a lhe dizer mais uma vez, não é só porque há uma necessidade, não é só porque há uma precisão, seja ela em que área que for. O Deus que nós servimos, Ele vai reagir de acordo com a sua fé. Escute isto. Você tem que entender que, obrigatoriamente falando, Deus não é obrigado a nos suprir só porque há uma falta. Não funciona desse jeito. Lembre-se que eu acabei de lhe dizer que Deus é reação. O que Deus é? Reação. Deus é reação. Só que na verdade nós queremos transformarmos as nossas necessidades em suprimento, e não funciona assim. Não é só porque você precisa. Eu preciso tanto, sabe, daquela vitória naquela causa, na justiça. Mas aí eu te pergunto, para quê? No que isso vai glorificar a Deus na tua vida? Não, eu vou testemunhar. Só que entenda uma coisa: Deus está muito mais preocupado na intenção do que nas tuas necessidades. Deus está muito mais preocupado na intenção do que nas tuas necessidades. E quando você entende o que eu estou lhe dizendo, enquanto você não inverter a intenção, Deus não vai lhe dar esta vitória nesta causa na justiça. Você pode ir para a primeira instância, segunda instância, terceira instância, quinta instância, nona instância, todas as instâncias da face da terra, enquanto você não mudar a intenção. A sua intenção, na verdade, é em que você acredita em que você ganhando essa causa na justiça, você testemunhará. Mas a verdade, você tem que entender no seu coração que Deus está olhando para a intenção. Se a sua intenção é reconhecer verdadeiramente, em glorificar a Deus, não por palavras, mas em nele ser fiel, no tocante naquilo que não lhe pertence, que é a 10ª parte daquilo que você, no seu coração, sabe muito bem que você não irá concedê-lo e nem colocar na sua mão. Você quer para quê? Qual é a intenção? Qual é o propósito? Eu estou lhe dizendo isso porque em todas as áreas Deus, Ele supre no que é na saúde. Deus supre no que é na saúde. Mas no que isso vai mudar a sua vida se Deus lhe curar? Você vai passar a usar o corpo curado para que através dele você saia da sua casa e vá nas casas de pessoas que estão enfermas para testemunhar, para levá-las ao entendimento que assim como Deus lhe curou, Ele pode curar outras pessoas? Ou você quer simplesmente pelo fato de que não doa mais, de que não se passe mais pelo que está passando? Deus é um Deus que está mais preocupado na intenção do que na nossa necessidade. Isso não o faz mal, isso não nos desanima, isso na verdade nos leva ao princípio. Entenda no seu coração que o que Deus tem para nos falarmos neste mês de maio, mês do suprimento, vai abranger muitas áreas da minha, da sua, da nossa vida. Deus vai te estimular, Deus vai te empolgar, Deus vai bater de frente com alguns pensamentos que você tem, que biblicamente falando você vai dizer: nossa, como eu estava errado. Ele não vai te julgar, Ele não vai criticar, Ele não vai te apontar, não, pelo contrário, Ele vai procurar levar você a entender de forma bastante clara que o que você precisa, na verdade, é mudar uma linha de pensamento. E eu gostaria de darmos início aqui no começo de tudo, em Gênesis capítulo de número 1. Em Gênesis capítulo de número 1, nós sabemos que é o livro da criação. É o livro onde Deus tudo fez, tudo criou. E quando você vai em Gênesis capítulo 1, você vai perceber que Deus em cada criação, Ele vai dizer que era bom. Preste bem atenção nisso agora, por favor.
Quando você lê Gênesis 1, você vai ver que em toda a criação, quando Deus terminava a criação, quer seja dos animais, céus e terra e tudo quanto mais, Deus terminava com um elogio. E o elogio era: e viu Deus que era bom. Só que existe algo em particular. Existe que na última criação do qual nós fomos feitos, a sua imagem e a sua semelhança, ele não simplesmente disse que era bom. Ele vai se expressar de uma forma muito mais além. E é exatamente isso que você precisa começar a internar dentro de você. E olha o que é que ele diz em Gênesis capítulo 1, versículo de número 31. Diz assim: e viu Deus. Olha o que é que ele diz. E o que, pessoal? E viu Deus. Olhe para cá, por gentileza. Esse viu Deus é inspecionou Deus. Deus, ele teve a inspecionar. Sabe quando você de repente você faz algo e de repente você vai lá para inspecionar aquilo, para saber se saiu perfeito, para saber se saiu exatamente como você gostaria que saísse? É o que vai acontecer aqui. Preste bem atenção. Esse viu Deus é Deus inspecionar, é Deus ir até lá e analisar, averiguar se o que ele fez saiu exatamente como ele queria que saísse. De repente, você pede que um funcionário faça algo na empresa, seja lá o que for. Bem, um bom gerenciador, o que é que ele faz? Ele vai inspecionar. Por melhor que seja aquele, que seja qual for o funcionário, seja ele qual for, o que é que você faz? Não é desconfiando, mas você sabe que está na sua responsabilidade e não daquele qual fez. Você vai lá inspecionar. Um bom gerenciador inspeciona. Isso não quer dizer que você está dizendo que não confia naquela pessoa, não, mas você está indo para inspecionar, você está indo para nada mais nada menos averiguar se o serviço, se o trabalho saiu exatamente como você queria, exatamente como você esperava que saísse. Quando você começa a entender isso, você começa a entender a primeira coisa: nada acontece sem gerenciamento. Segundo, nada cresce sem gerenciamento. Terceiro, nada funciona sem gerenciamento. Então você gerencia. É como por exemplo, talvez você trabalha numa empresa e você tem que todo mês cumprir uma meta. Talvez isso, se você não sabe, talvez para você não é nada bom, mas na verdade é. São essas metas que te fazem vencer as tuas limitações. Mas tem pessoas que elas pensam o inverso disso. Tem pessoas que acham que se não tivesse metas era até melhor. Na verdade não era. Por quê? Porque se você não tiver metas, se você não tiver propósito, se você não tiver visão, na verdade o que você terá de sobra é comodismo, porque você vai se acomodar com qualquer resultado que você obtiver. Quando você começa a entender isso no seu coração, você vai ver que Deus está nos dando princípios de gerenciamento. E viu Deus. Então ele inspecionou, ele olhou, ele averiguou, ele então estudou, analisou se o que ele fez era exatamente como ele esperava que fosse. E viu Deus. E ele continua dizendo: e viu Deus tudo quanto tinha feito. Então ele averigou, lendo e sabendo que a última criação de Deus fomos nós. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era o que, pessoal? Muito bom. A todas as demais outras coisas, as alimárias, os campos, as aves dos céus, os peixes dos mares, e tudo, ele terminava dizendo que era bom. Mas quando Deus a mim me fez, quando Deus a ti te fez, ele não só disse que era bom, ele disse que era muito bom. Em outras palavras, o que ele quer dizer saiu a mais das minhas expectativas,
saiu algo perfeito. Eu quero que você entenda isso e você comece a colocar isso dentro do seu coração. E aí então eu aprendo a primeira lição. E qual é a primeira lição? É que Deus, quando a mim, a você, a nós nos fez, Ele não nos fez para fracassar. Quando Deus a mim, a você, a nós nos fez, Ele não nos fez para fracassar. Porque quando Ele me fez, quando Ele te fez, quando Ele nos fez, Ele diz: ah, é muito bom. Só que interessante que eu quero que você entenda o seguinte: nós temos que vencermos dentro de nós uma mentalidade de mediocridade. Nós precisamos verdadeiramente vencermos dentro de nós uma mentalidade de mediocridade, de pobrezinho, coitadinho, de naquele pensamento de que porque não temos quem nos ajude, então infelizmente não tem como vencermos. É mais ou menos a mentalidade de um homem que esperava ser curado no mover das águas, quando assim o anjo fizesse. E quando Jesus aproximou-se dele e o perguntou: queres ficar curado? E ele logo apontou inúmeros problemas, dos quais ele disse: como, se não há quem me ajude? E muitos na verdade estão nessa mentalidade, estão nesse pensamento, que se tivesse mais pessoas que o ajudassem, se tivesse mais pessoas que o auxiliassem, se tivesse mais pessoas que o motivassem, se tivesse mais pessoas que lhe dessem atenção, se tivesse mais pessoas que lhe ouvissem, se tivesse, quer dizer, em outras palavras, você precisa entender que Deus, quando a mim, a você, a nós nos fez e nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Ele nos fez para que não fracassássemos. Eu quero que você entenda o seguinte: olhe para cá por gentileza, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero que você veja como exemplo simples o que eu vou lhe dizer aqui. Tudo que você vê com os teus olhos teve a participação de um fabricante, sim ou não? Sim. As cadeiras em que você senta, o microfone em que eu uso, a bateria, nossa, tudo que você colocar nos teus olhos teve um fabricante. A casa em que você mora, a roupa que você veste, tudo por detrás sempre teve, permanecerá tendo até a volta de Cristo um fabricante. Todos nós sabemos de princípio que antes de se fabricar o que quer que seja, há uma intenção por detrás. Você não começa fabricando o microfone sem saber o motivo de você o estar fabricando. É impossível. Você não vai fabricar o microfone e depois olhar para o microfone, coçar a cabeça e se perguntar: mas espera ainda, para que eu fiz? É impossível. Impossível isso acontecer. É mais fácil os peixes viverem no deserto sem água do que o ser humano fabricar alguma coisa sem que antes não haja intenção do porquê está fabricando aquilo. Quando você entende isto, você começa a entender o princípio da criação de Deus. Por que Deus fez-nos por último? E qual a intenção de Deus ter feito o primeiro suprimento para só depois nos ter feito? Ora, quando você começa a entender dessa forma tão simples que eu estou lhe dizendo, você vai perceber que tudo que Deus fez para que não fracassasse. O fabricante, quando fabricou o microfone, por exemplo, quando o ser humano fabricou o microfone, na sua intenção ele já sabia para que seria, para que serviria, qual era o propósito, qual era a intenção por detrás. Só que quando ele fabricou o microfone, ele fabricou para que não desse certo, ele fabricou para que não funcionasse, ele fabricou para que verdadeiramente não resolvesse problemas. Sim ou não? Não. Escute isso em nome de Jesus. Quando um ser humano fabricou o microfone, ele não fabricou o microfone para que não desse certo, para que não funcionasse. Ele fabricou o microfone para que resolvesse problemas. Então o pobre fabricante, quando fabricou o microfone, então ele já tinha uma intenção por detrás. Ele não fez para depois pensar: para que eu fiz?
Ora, se nós pecadores, seres humanos, sabemos que fabricamos o que lá que seja o que for, na expectativa de que corresponda a uma necessidade, de que solucione um problema, imagine Deus, quando a mim e a você, a nós nos fez-nos a sua imagem e a sua semelhança. Esta cadeira, o qual você está sentada nela, quando o homem a fabricou, não a fabricou para que ela estivesse sobre a sua cabeça. Na verdade, o fabricante, quando fabricou esta cadeira, a intenção já era justamente para quê? Para que nos assentássemos nela. Então, na verdade, toda e qualquer fabricação, primeiro, há uma intenção. Segundo, há um propósito. Terceiro, para a solução de um problema. Quando Deus fez todas as coisas, Deus olhou e disse: espera ainda, eu não posso deixar isso aqui de lado, eu preciso de alguém que gerencie tudo isso. Então Deus nos fez, e Ele vai nos dar autoridade para que dominássemos sobre as aves do céu, sobre os peixes dos mares, para que cultivássemos a terra e para que através da terra tivéssemos a colheita, e assim sucessivamente. Quando você entende isso no seu coração e a sua mente se abre, se dilata verdadeiramente, você começa a entender que há um compromisso direto de Deus com você. Há um compromisso direto de Deus com você. Eu acredito, escute, olhe para cá por favor. Você sabe disso. Quando você compra uma televisão, quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra uma cadeira, por mais simples que seja, você comprou, você tem o manual do fabricante. Naquele manual do fabricante, ele vem te ensinando como você deve utilizar o que você acabou de comprar. É o microfone, é a caixa de som, é a cadeira que você se senta, quantos pesos ela suporta. Quer dizer, tudo isso está lá no manual do fabricante. Existe algo em todos os manuais do fabricante que nós não cumprimos a regra. Em todos os manuais do fabricante, ele pede que você entre em contato com a empresa, com o fabricante, com o proprietário e dono daquilo pelo qual você irá, a partir daquele dia, utilizar, que você irá usar. Ele pede que você se cadastre, que você mande o seu endereço, seu CPF e etc. Nós costumeiramente temos o costume de não fazermos isso por preguiça. Não vou fazer isso não. Desinteresse muitas vezes. Ou por não termos uma mente dilatada, verdadeiramente entendemos o porquê de tudo aquilo. O bem da verdade, o fabricante, ele tem uma preocupação. E qual é a preocupação dele? Primeiro, saber aonde se encontra e aonde está aquilo pelo qual ele fabricou. Então agora ele sabe onde está o microfone. Porque ao comprar do microfone, nós fomos lá, cadastramos, então ele sabe onde está o microfone. Uma vez que agora ele sabe onde está o microfone, qualquer momento que o microfone danificar, em qualquer momento em que o microfone der o prego, eu posso entrar em contato com a empresa, e a empresa certamente de alguma forma irá me socorrer. Por quê? Porque eu estou cadastrado lá. Eu fui cadastrado, eu me cadastrei ali. Então o fabricante, na verdade, o que ele quer dizer é que mesmo eu tendo comprado o microfone, ele tem responsabilidades em relação à utilidade do microfone. Porque quando ele o fez para funcionar. Quando eu estou lhe dizendo isto, e talvez você diga: que mensagem chata. Não é uma mensagem chata, pelo contrário, é uma mensagem para abrir a sua mente, para você entender que Deus, quando a mim, a você, a nós nos fez, Ele nos fez com o mesmo propósito. Tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Quando Deus nos fez com esta visão, com este propósito. O que é mais interessante, você sabe o que é que agora eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Por que Deus te fez para dar certo? Por que Deus te fez para dar certo? Por que Deus fez você para funcionar? O fabricante do microfone não o fez para que não desse certo. O fabricante do microfone não fez para que ele não funcionasse. Por que Deus te fez para dar certo? Bem, eu quero que você entenda o seguinte: dá para você imaginar se de repente o fabricante fabricasse 1000 microfones
Dá para imaginar se todos os 1000 microfones dessem errado? A pergunta que eu faço: quem você acha que teria a sua reputação denegrida? Seria eu que estou utilizando o microfone ou quem fabricou o microfone? Quem fabricou o microfone. Por que o diabo quer que você ande na ignorância? Por que o diabo quer que você ande naquele pensamento de que Deus é um Deus em que parece não se importar com os teus problemas? Por que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo? Por que o Satanás, ele ama pessoas em cuja mente não consegue entender a finalidade e o propósito da sua existência? Porque na verdade Satanás, ele não está só preocupado em você continuar devendo. Satanás, o diabo, não está preocupado só em que você continue como uma farmácia ambulante, tomando remédio todas as horas, ou com insônia, ou com seja o mal que for. Satanás não está preocupado com isso não. Satanás sabe que nós não viemos aqui para ficarmos para sempre. Por mais tempo que você tem aqui na terra, não passa de 200. Não tem como passar de 200. E olha lá que eu estou indo ao extremo. Então Satanás não está preocupado com isso não. Satanás está preocupado não é só em que você sofra. Não. Não é só que você continue devendo. Não é só que você continue sentindo, que seja o mal qual for. Não. O próprio pecado e o corpo mortal em que nós habitamos já faz isso sem precisar de Satanás. O que Satanás na verdade quer, você sabe o que é? É nada mais, nada menos do que ridicularizar a criação do Criador. É para que as pessoas não coloquem no Criador a credibilidade. Está vendo? Olha só, ele fez o homem, olha que coisa extraordinária. Por isso que Satanás faz com que o homem, o próprio homem, venha denegrir a sua própria imagem. Por isso leva ao pecado. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Se todos os microfones em que determinado fabricante fabricou não corresponda às expectativas dos seus clientes, então com certeza não é o microfone, é o fabricante. Se nós não correspondermos às expectativas de Deus aqui na terra, que é o nosso Criador, nós estaremos manchando o nome do nosso Criador. Por isso que eu quero que você entenda, e eu sei que você vai concordar comigo quando eu lhe perguntar: Deus erra? Está fraco. Deus erra? Deus erra. Então por que Ele nos fez? E tendo nos feito, e esse não era o propósito dele, nós vivemos o plano B de Deus. Nós vivemos o plano B de Deus. Nós não vivemos o plano original de Deus. Nós vivemos o plano B de Deus. E no plano B de Deus, para os que não têm fé para ser curado, precisam de remédio para ficar curados. No plano B de Deus, para os que estão desempregados ou precisam manter suas casas, Deus então agora vai permitir-nos com que tenhamos um emprego, para que através dele tenhamos o nosso salário, para que através dele supramos as nossas necessidades. Nós vivemos o plano B de Deus. Não é o plano original de Deus, porque no plano original de Deus Ele fez tudo em que nós precisávamos discernente à vida e piedade. O plano que você vive, o plano que nós vivemos é o plano B de Deus. É o plano B de Deus. Eu quero que você entenda isto. O que é interessante é que, se você está me dizendo que Deus não erra e que tudo que Deus faz é perfeito, e é verdade. Nós sabemos que Deus, quando Adão e Eva os fez, e nós certamente iríamos seguir nessa linha de fabricação a originalidade da criação. Escute em nome de Jesus. Nós iríamos seguir este patamar. É tanto que por conta do pecado, porque um pecou, todos pecaram.
Quando você entende isto, a sua mente se dilata, os seus olhos se abrem, a sua visão se expande. Então você começa a olhar para você mesmo e dizer: Deus, como pode uma coisa dessa? O diabo vem me roubando esses anos todos, eu não sabia. Eu não sabia. Eu sempre tenho um hábito de dizer, isso aqui é notório e ouvido por todos, para a honra e glória do nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que o homem é preso ao seu conhecimento, e fora disso ele não vai além do que sabe. Eu sempre digo que tudo que eu preciso, para a glória de Deus, estar onde eu estou. Tudo que eu preciso estar onde eu estou. Tudo que eu preciso está onde eu estou. Jacó, um certo dia, feito uma pedra em travesseiro, em pleno relento, teve um sonho. Quando acordou, ele disse: nossa, o Senhor estava aqui, eu não sabia. A promoção que você precisa está onde você trabalha. Você não precisa sair de lá para ser promovido em outro lugar. O suprimento que você precisa está exatamente no que você exerce. Mas o diabo vai fazer de tudo, vai levantar pessoas que te persigam no trabalho. Satanás vai fazer de tudo para causar prejuízos naquilo pelo que você trabalha, para evitar com que haja suprimento. Para evitar que haja suprimento. Se Deus primeiro fez o suprimento para depois nos fazer, para que nós desfrutássemos de tudo que Ele fez, por que o diabo se apressou-se tanto em levar o homem a pecar? Para que aquilo que Deus fez para mim e para você não nos suprisse mais. Para que começássemos a termos a linha daquele pensamento, de que mesmo sabendo, e falamos porque temos medo de pecar. Não falamos por fé, nós falamos porque temos medo de pecar. Quando nós abrimos a nossa boca, e eu pergunto para você: Deus erra? Deus erra? Não. Então nós falamos isso porque temos medo de pecar. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Vamos deixar de fingimento. Vamos ser sinceros. Nós temos medo de pecar. Então nós abrimos a nossa boca e dizemos assim: não, Deus não erra. Então por que quando a corda aperta, nós queremos colocar na conta de Deus o que estamos passando? Por que quando começamos a ser perseguidos no trabalho, começamos a pensarmos sair de lá, se no começo nós acreditávamos que foi Deus que nos colocou lá? Vai, me responde. Você sabe muito bem que uma das maiores intenções de Satanás, do diabo, não foi levar Jó a sofrer. Escute isso. A intenção daquele infeliz, que eu quero que ele se ferre, não foi levar Jó a sofrer, não. Foi levar Jó a colocar na conta de Deus o que ele estava passando. Pode ler lá 1000 vezes se você quiser. O próprio Satanás falou para Deus: toque em tudo quanto ele tem, que tu vai ver que ele vai tacar na tua cara, vai blasfemar de ti. Ele vai dizer que a culpa é tua, que o Senhor não olha para ele, não se importa com ele, não liga para ele, está pouco interessado em relação a ele. O que é mais interessante é que na maioria das vezes nós esquecemos de sermos gratos a Deus, mas nós não esquecemos de murmurar. Nós não agradecemos a Deus quando estamos na fila para receber dinheiro. Não agradecemos a Deus por termos um emprego. Não agradecemos a Deus por podermos chegarmos no caixa de um mercantil e estarmos embalando o arroz, o feijão, a carne, colocando dentro das sacolas, porque Deus nos deu o meio para que nos suprisse através do nosso ganho. É impressionante dizer que na maioria das vezes nós sempre queremos colocarmos na conta de Deus aquilo que nós mesmos causamos. Aquilo que nós mesmos causamos para nós mesmos. E esta é a grande verdade. E para piorar as coisas, você sabe o que é mais interessante? É que o fabricado quer se beneficiar do fabricante. É impressionante que o fabricante, quando fabricou o microfone, ele o fabricou para resolver problemas. Mas o que é mais interessante é que ele fabricou para resolver problemas, mas não só problemas seus, pessoal, mas problemas de outras pessoas. Dá para você imaginar um culto sem microfone? Dá para você imaginar uma reunião, um culto sem o som?
Quando você entende esse princípio no seu coração, e o Espírito Santo de Deus começa a falar com você, e a conflitar dentro de você isto, você começa a entender o seguinte. Vamos lá então. Deus erra. Deus erra. Deus erra. Deus erra. Deus erra. Bem, Deus não erra, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus os fez perfeito. Mas por conta do pecado houve a imperfeição. Você sabe o que é mais interessante? É que eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero que Deus acorde você e olhe para cá. Todos nós, em alguma área da nossa vida, somos limitados. Se você não sabe, até as tuas limitações que existem em você, há um propósito de Deus por detrás. Quando você entende isso, todas as suas limitações, há um propósito de Deus por detrás. Se você não entender isto, você é um murmurador, você vive se apraguejando, você vive olhando para a vida alheia, para a vida dos outros, querendo se comparar à vida dessas pessoas. De repente você olha para aquela pessoa que trabalha lá onde você trabalha, ou faz o que você faz, e talvez aquela pessoa faz até melhor do que você faz, e você olha para aquela pessoa e ela faz com tanta destreza, com tanta facilidade, enquanto que você tem que se esforçar mais, se doar mais, se entregar mais, para conseguir fazer parecido ou igual o que aquela pessoa faz. Isso te faz ficar chateado com isso. Isso faz você ficar, como pode uma coisa desta? Como por exemplo, tem pessoas que elas só ouvir o nome de uma pessoa uma vez, pronto, já decorou. Já decorou. Já no meu caso não. Já no meu caso, se eu não apelidar aquela pessoa no bom sentido, para ver se eu consigo ligar o nome dela com o que eu mesmo apelidei, dificilmente eu me lembro. Dificilmente eu me lembro. Isto na verdade, nada mais nada menos, é uma fraqueza. Sim, é uma fraqueza. E de repente eu fico, uau, como pode? Como pode um professor decorar o nome de todos os alunos? Uau, isso é extraordinário. Como pode? Ele tem 48 alunos, e aqueles 48 alunos, todos eles sabem os nomes de cor e decorado. Ou como pode o porteiro do colégio? Porteiro do colégio. São tantas inúmeras e tantas crianças, e de repente o pai chega e o porteiro pega o microfone e diz o nome do seu filho. Você fica, uau, é muita sabedoria, é muito entendimento, uau. E você olha para aquilo e você sai triste. E o diabo começa a trabalhar na sua mente. Deus colocou isso naquele, mas não colocou em você. E com isso você vai começando a se permitir com que essa deficiência vá cada vez mais te colocando rente com o chão e levando a você desacreditar do seu próprio potencial. Eu quero que você entenda isto, porque Satanás e o diabo trabalham em muitos em relação a isto. Então de repente esse microfone, o qual o fabricante o fez para realmente funcionar, de repente não funciona. Então o que é que você pensa? Bem, você pensa o seguinte, é que o fabricante não é verdadeiramente confiável. E quando você começa a pensar assim, você vai procurar outros meios, outras maneiras, outras formas, quando na verdade você precisa entender que é um dos maiores truques do diabo. Escute em nome de Jesus. Escute o que eu estou lhe dizendo. Deus não te fez para fracassar. Todos nós passamos pelo setor de qualidade. Deus, quando fez tudo, Ele disse era bom. Mas quando Deus a mim, a você, a nós nos fez, a Bíblia diz, e viu Deus, Ele especificou, Ele olhou, Ele analisou, Ele foi lá, e Ele disse, é muito bom. Então nós fomos passados pelo setor de qualidade. E dentro desse setor de qualidade, ainda que após o pecado começássemos a adquirirmos determinadas fragilidades em alguma área da nossa vida, isso Deus vai transformar, não contra nós mesmos, mas a seu favor. Então de repente todo mundo sabe, isso eu não escondo de ninguém,
Então de repente eu estou no meu pensamento, porque o médico disse, diagnosticou que eu tenho 70% a 80% de incapacidade de aprendizado. O médico estudou para aquilo, é uma voz de autoridade. E você ouvir do médico uma voz de autoridade e ter esse como diagnóstico ali diante dos seus olhos, numa folha de um papel, é a mesma coisa de você assinar embaixo e dizer: bem, não posso fazer nada, então eu vou ter que me acalentar com isso, eu vou ter que manter isso comigo, eu vou ter que então a partir de hoje, a partir de agora, me conscientizar disso. É uma forma de aceitação e aprovação. Porque tudo que o diabo quer que você seja cego o bastante para não conseguir entender e ver que as tuas limitações, seja ela em que área que seja da sua vida, seja em que área que for. Tem pessoas que não precisam nem comer para engordar. Tem pessoas que já comem feito um leão para engordar e não engorda. Tem pessoas em que na verdade parece toque de Midas, onde coloca a mão a coisa prospera. Tem pessoas que morrem de trabalhar e quando recebem ainda é como para colocar em saco furado. Não vê resultado daquilo que trabalha. O que é interessante é que a partir do momento em que você começa a entender o que eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo, que você passou pelo setor de qualidade, porque viu Deus que era bom, Ele olhou, analisou, averigou, tudo bem, ok, vamos lá. Então nós temos limitações, mas essas limitações não é contra você, é a favor. Que o Espírito Santo de Deus agora abra sua mente. Então de repente eu estou diante de Deus e eu estou muito chateado com isso. Porque que Deus fez pessoas mais inteligentes do que eu, mais sábias do que eu, pessoas que sabem falar fluentemente inglês, e eu, se eu for tentar falar o verbo to be, eu fico: meu Deus, que negócio é esse? Só pode ser um palavrão. Ah, meu Deus, me ajude, Jesus de Nazaré. E eu olho para tudo isso, eu digo: como essas pessoas são tão sábias, como essas pessoas são tão inteligentes. Uau, é extraordinário isto. E de repente eu estou frustrado, estou decepcionado, estou com raiva. Estou com raiva. E agora Satanás vai trabalhar em cima disso na minha vida. E agora vai ser a melhor maneira de eu começar a me conscientizar que eu nasci para ser assim, vou permanecer assim, e não tenho o que eu possa fazer para mudar isso. E agora eu vou me vitimizar, porque agora eu sou uma vítima da própria criação. E agora eu vou estar dentro de mim mesmo, não abro a boca para falar, porque eu tenho medo de Deus, tenho temor a Deus, mas eu vou viver com isso para sempre dentro de mim. Estou na igreja, escuto a palavra de Deus, e a coisa não vira na minha vida, não funciona na minha vida. Continuo doente, continuo pobre, continuo devendo, continuo com as causas lá na mão do juiz e o martelo não bate. Continuo de igreja em igreja, continuo exatamente assim. E eu estou pensativo, estou pensando: por que, meu Deus, o que é isso? Parece que eu nasci sem sorte. E eu olho para a casa do vizinho, eu olho para a vida dos outros, e eu fico: nossa, como pode? Meu Deus, meu Pai do céu, Jesus de Nazaré. E agora eu sou levado a olhar para as minhas deficiências, para as minhas fraquezas e fragilidades. Até que então, para a glória de Deus, chega o dia em que o Espírito Santo, por não desistência, até que chega a hora que o Espírito Santo vai me mostrar em que essa deficiência nunca foi contra mim, mas sempre foi a meu favor. Foi um meio que Deus teve para poder usar essa deficiência para que o nome dele seja glorificado. E aí de repente você se lembra de um jovem paralítico, quando os apóstolos procuram motivo para que o paralítico seja paralítico, e ele diz: quem pecou, seus pais ou ele, para que ele seja paralítico?
E Jesus disse: nem seus pais, nem ele pecou, mas ele nasceu assim para que o nome do Senhor seja na vida dele glorificado. E o que é interessante é que aí de repente o Espírito Santo, então, para seu louvor e para a sua glória, ele vai dizer exatamente assim. Olha como é que ele diz. Ele de repente diz assim no meu coração: você já imaginou? Se você fosse como você acha que sendo seria melhor, será que você teria lido os quase 600 livros nessa sua caminhada? Ou será que você teria lido 12 vezes a minha palavra? Uau! Isso é extraordinário. Se Pedro tivesse pescado a noite inteira, ele nunca jamais iria ter aquela pesca maravilhosa que ele teve. Se todos tivessem mantimento, se todos tivessem suprimento, aquela criança que tinha poucos pães e poucos peixes, teria comido e não teria mais 12 cestos de pães e 12 cestos de peixes. Eu quero que você ilumine os olhos do seu entendimento. Você vai a partir de hoje deixar de desculpa. Você vai sair dessa mediocridade de pensamento. Você precisa se libertar. Nem de tudo que se precisa libertar-se é de demônios. Porque existe o aprisionamento de uma mediocridade, de um pensamento, de uma mentalidade pobre, escassa e pequena. Nem de tudo que se precisa se libertar é de um pecado. Porque na verdade, se você não sabe, você pode muito bem passar pela vida e nunca ser percebido. Você pode habitar numa família e nunca ser visto. A Bíblia diz que Jabes, está escrito porque a Bíblia diz que lhe pôs o nome, porque com dores o dei à luz. Aquele rapaz poderia ter passado a vida dele inteira dizendo que não tinha como ser alguém na vida, porque no nascimento a própria mãe o colocou um nome em que nenhum de nós jamais gostaríamos de ter, Jabes, porque com dores o dei à luz. Dá para você imaginar? Os amigos do colégio, os amigos do futebol, os amigos da rua diziam: Jabes, ei, com dores deu trabalho à sua mãe. E ele poderia ter passado no anonimato, como muitos na Bíblia passaram, cujos nomes não foram escritos aqui, porque não acreditaram, porque não ousaram, porque não acreditaram que as suas deficiências não é o seu sepultamento, mas nada mais, nada menos é para que através desses Deus seja glorificado. O espinho na carne de Paulo não era para vencê-lo, era na verdade para que todos soubessem que sim, é possível vencermos na vida, em Deus, ainda que em alguma área da nossa vida tenhamos uma fragilidade. Isso não é motivos para pecarmos, isso não é motivos para roubarmos, isso não é motivo para enganarmos, isso não é motivo para trairmos, isso não é motivo para nada disso. Mas quando nós entendemos e abrimos a nossa boca e dizemos que Deus não erra naquilo que Ele faz, então é importante você entender no seu coração que Deus fez você para funcionar. Você até pode, por conta de seja uma deficiência qual for, não importa, de repente você se achar fragilizado, menos aquém, menos capaz e menos possível. Mas isso não é motivo para você jogar fora a sua vida. Escute em nome do Senhor Jesus. No livro de Salmos, capítulo 8. Salmos, capítulo 8. Versículo de número 3, diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Davi está falando em contemplar
a criação do Altíssimo, e ele está de boca aberta. Como pode? E ele está olhando para os céus, e ele diz: obra dos teus dedos, a lua e as estrelas dos céus que preparaste. Então, de repente, quando você olha para toda essa grandeza, e de repente você olha para você mesmo, como é que você se sente? Pequeno. Olhe para mim, por favor. Jabes, quando olhava para os seus irmãos e sabia que o seu nome era Jabes, porque com dores dei à luz, e que foi a própria mãe que colocou esse nome, ele poderia olhar para ele em desvantagem, ele poderia olhar para ele e se ver uma pessoa complicada, ele poderia olhar para ele e ver uma pessoa em desvantagem, ele poderia olhar para ele e se ver como uma pessoa em cujos pais já colocaram esse nome, porque não esperava nada bom dele. Ele poderia esperar tudo isso. Tudo isso. Mas nem assim, nem por conta disso, está lá escrito que Jabes aceitou que as suas limitações o impedisse de avançar na vida. Porque a Bíblia diz, está escrito que ele se tornou-se mais ilustre do que os seus irmãos. O que era para pedir emprestado, agora ia emprestar. O que era para ser mau exemplo, vai ser modelo. O que era para estar rente com o chão, vai estar de pé. O que era para estar de cabeça baixa, vai estar com a cabeça erguida. Tudo começa dentro de você. Não é de forma externa, não. Você tem que deixar dessa mediocridade, sabe, dessa pequenez do diabo que não vem de Deus. Você tem que acabar com isso. Você tem que deixar de se vitimizar. Você tem que deixar desse negócio que nunca teve sorte, nunca teve oportunidade, nunca teve quem te ajudasse. Acaba com esse negócio. Você tem que vencer isso. Você tem que entender que na vida o único responsável pelos teus resultados é você mesmo. É você o único responsável pelos teus resultados. Se a boiada só engorda com os olhos do dono, então você tem que entender que é a mesma coisa em relação a você mesmo. O que é interessante é que quando nós olhamos para cá, olhamos para nós mesmos e nos sentimos o quê? Pequeno. Porém, olha o que é que ele diz: que é o homem mortal para que te lembres dele? Sim, você respondeu certo. Que é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? Eu, pobre coitado, mísero pecador, que importância eu tenho para Deus? Irmão, escute, pelo amor de Deus, olhe para cá, em nome de Jesus. Isto não é de Deus. Esse pensamento, esse achar, não é humildade, é burrice, é falta de entendimento, é escuridão. Se aproxima do ímpio. Pecador peca mais do que Satanás. Na verdade, ele está ensinando o diabo a pecar. Mas é impressionante como você vai perceber que existe algo que muitos cristãos não têm: brilho próprio. Ele não aceita passar pela única vida que ele tem sem desfrutar do que a vida oferece. Claro que ele passa a mão pelos pés e não utiliza para glorificar a Deus, mas sim para a satisfação da carne, por isso que o leva a pecar. Mas chega para o cristão, ele tem medo até que se a vida dele melhorar, de repente venha estragar, porque ele é medroso, covarde, mentalidade pequena. E ainda vem pastores no altar para dizer que nós somos provados na doença, somos provados na miséria. Quer dizer, é como se o próprio pai trabalhasse contra o próprio filho, sendo que o filho já passou pelo que passou para nos dar direito à vida. Deus é glorificado na cura, Deus é glorificado na prosperidade, Deus é glorificado no perdão do pecado, Deus é glorificado em nos salvar, em não reter
os suprimentos que nós precisamos para nesta vida desfrutarmos, para podermos glorificar. Satanás tentou levar a Deus, fazer o trabalho dele, mas Deus não se deixou levar e disse: vai e faz tudo quanto tu quer, mas tu não vai me levar a fazer o que tu faz: matar, roubar e destruir. Deixe de estar com essa mentalidade pobre. Acaba com isso. Quando eu digo pobreza, não estou falando só financeira, eu estou falando da maior pobreza, de você se achar um ninguém, de você se achasse um imprestável, de você se achasse um inútil, de você se achasse alguém, sabe que não. Recentemente, agora nós tivemos em Fortaleza, no trabalho que nós, a Tiziana, fazemos lá, e estávamos num restaurante, justamente de um pessoal, e de repente chega uma senhora, quando eu já me levantava para sair, tanto eu quanto ela, e ela então testemunhou para Tiziana, e ela, quando me viu, disse: meu pastor, e foi, me abraçou, mas passou, acredito que não sei quantos minutos, me abraçou com força, mas com muita força mesmo. E lá estava o pessoal e viram toda a cena estava do lado e me abraçou e botou a cabeça aqui, me abraçou. E eu apresentei: isso aqui é a bênção que Deus me deu. Aqui é a Tiziana. Sou minha irmã, olha, que bom lhe conhecer. Fico muito feliz. Inclusive, já estava, a última vez que eu a vi, quando eu ainda estava no Nova Metrópole. De lá para cá eu não a vi mais. Vi agora. E ela então foi testemunhar para a Tiziana. Disse da seguinte forma: olha, irmã, eu, para a glória de Deus, eu devo tudo o que eu tenho, o que eu sou, a esse homem. Porque ele, na maneira dele falar, para quem entende que o que ele fala e como ele fala não é para humilhar, mas é porque ele se preocupa em nos levar a acreditarmos no nosso próprio potencial, porque é o que Deus quer. Uma vez eu cheguei para ele, ela foi testemunhar para ela dentro do restaurante. Eu estava do lado, o pessoal também ao redor. Uma vez eu cheguei para ele e disse que eu estava em dificuldade, passando um momento assim, assado e cozido e mal passado. Irmão, eu esperava dele uma palavra de conforto, sabe? Eu esperava dele, sabe, algo que eu saísse daquele escritório, sabe, diferente. Mas sabe o que foi que ele falou para mim? Ele olhou para minha cara e disse: tenha vergonha na cara. Tenha vergonha nessa cara. Foi assim ou não foi? Ele mandou eu ter vergonha na cara. Ele olhou para mim e mandou eu ter vergonha na cara. Ele olhou para mim e disse: tenha vergonha na cara. Como é que você me vem com essa conversa, minha irmã? Como é que você me vem com essa conversa? Você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você tem um corpo saudável. Que história é esta? Em resumo, eu cheguei em casa, chorei, falei mal dele, eu xinguei ele, eu vou sair daquela igreja, eu fui, olha, o senhor não, irmã, a senhora não sabe, a senhora não sabe, depois que eu fiz tudo, o Espírito Santo de Deus, de uma forma muito sutil, isso ela testemunhando, disse exatamente assim: primeiro, ele não falou o que você queria, ele falou o que você precisava. Segundo, ele mentiu, ele falou a verdade. Terceiro, ele não quis adotar a fraqueza, porque ele não é seu amigo, porque o seu amigo está confortavelmente confortável com o estado que você está. Quarto, ele falou porque se importa com você e tentou levar você a acreditar que você é capaz, no que as outras pessoas não levam você a acreditar que você pode. E quinto, se você quer alguém que te bajule, então é bom você sair de lá mesmo, porque ele não vai lhe bajular. E ela, olhando para ela, disse: hoje, naquele dia, me levantei, Senhor, me perdoe, e eu vi que por detrás de tudo aquilo era uma preocupação de que eu posso, que eu consigo. Hoje eu tenho a minha loja, tenho meus funcionários.
hoje eu vivo por conta própria. Hoje eu posso dizer que se eu quero eu compro. Hoje eu posso falar isso. Ainda disse, e tem mais. Não dependo mais do meu esposo. Pelo contrário, eu trabalho junto com ele e o ajudo. Eu estou lhe dizendo isto porque um dos maiores erros de muitos é se vitimizar. Você está acostumado, me perdoe, você está acostumado com uma deficiência que você acredita que isso para você é a morte. Não, não é a morte não. As deficiências, seja ela em que área que for, é para que o Senhor possa nos aproximarmos dele, porque as deficiências nos fazem nos tornar dependentes dele. Para encerrarmos, ele diz aqui, que o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Ele não é nada, ele não é ninguém. Eu tenho o melhor desta vida? Não. Você não precisa vencer o diabo, você precisa vencer você mesmo. Você não está precisando vencer o diabo coisa nenhuma. Você está precisando é vencer você mesmo. Você precisa vencer essa mentalidade curta, pequena, fechada, essa visão míope. Você precisa vencer os seus medos. Você precisa vencer suas desculpas. Você precisa não é vencer pessoas. Você não precisa mostrar para pai, para mãe, irmão, tio, cunhado, genro, seja lá para quem quer que seja. Você precisa vencer você mesmo. Você tem que acabar com isso. Acaba com isso. Você não tem que provar nada a ninguém. Você não precisa vencer Lucifer, Ferrabras, Beelzebu, Astarote, Principado, Cão dos Infernos. Você não precisa vencer nada disso. Você precisa vencer você mesmo. Mas você está perdendo para você mesmo. Você está perdendo para a preguiça. Você está perdendo para a falta de compromisso. Você está perdendo para a falta de interesse. Você está perdendo para uma pouca visão. Você está perdendo para o desinteresse pessoal. Você está perdendo para si mesmo. Seu pior inimigo é você mesmo. Se você não varre, não é porque você não quer varrer. Você não varre porque você usa a sua deficiência e você acha que Deus se agrada disso. Você não aprende não é porque você é burro. Você não aprende porque você tem preguiça e você prioriza coisas e põe à frente do que você precisa. Você não muda não é porque a sociedade lhe ridiculariza ou lhe desvaloriza, ou porque a sua família, seja lá o que for. Não, você não muda porque você, me perdoe, não quer mudar. Você acha por menor pôr na conta de Deus. Você não dizima não é porque você não pode. Você não dizima porque você não quer. Você tem que entender que você não abandona o pecado porque você é fraco. Não, você não abandona o pecado porque você não quer. Você não pega o que é dos outros porque você precisa. Você pega o que é dos outros porque você quer. Deixe disso. Pare com isso. Deixe desse negócio de dizer porque habita num corpo de carne. Deixe de dizer esse negócio porque habita no corpo de carne, porque a carne é fraca. Deixe de conversa, rapaz. Deixe de mentira. Deixe de mentira, deixe de coisa feia, rapaz. Deixe disso. Você tem vergonha não? Você não oferta a casa de Deus, não é porque você não tem, não, é porque você não quer. Porque quando é para você, você tem o dinheiro, você corre atrás, você arregaça a manga. Deixe de conversa. Porque quando é para você, você não acha caro. Quando é para você, você não quer saber quanto custa. Mas como vai ser para quem quer que seja, no caso para Deus, você já fecha a mão. Deixe de conversa.
Entenda em nome de Jesus, o que Deus está falando para você é para você abrir os seus olhos. Por isso que você gasta mais com remédio, por isso que você vê filhos sofrendo, por isso que você vê a coisa desandando e não faz uma ligação uma com a outra. Porque o diabo nunca vai te ferir na mesma área do qual você infelizmente não está conseguindo a Deus ser fiel. Cabe com esse negócio de ficar, quem é o homem mortal para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Porque de repente o Espírito Santo chega. A Bíblia diz, tem um versículo que diz: aquele que começa o seu pleito justo parece, até que venha outro o examine. Mas de repente chega um versículo 5 que diz: pois pouco menor o fizestes do que os anjos. De repente o Espírito Santo acorda e desperta e diz: ei, espera ainda, o que eu estou dizendo, o que eu estou falando? Não pode uma coisa dessa. E de repente o Espírito Santo vai dizer: ei, pouco menor eu te fiz do que os anjos. Eu não sei que tamanho é um anjo, mas a Bíblia está dizendo pouco menor. Não foi muito menor não, foi pouco. Eu não sei se pouco, até que ponto é, mas Deus está dizendo: ei, os anjos estão acima de vocês, a quais eu os fiz a minha imagem, a minha semelhança. Se um anjo conseguiu desbaratar um exército, se um anjo conseguiu tirar as rodas das carruagens de Faraó, se um anjo fez mar se abrir, se um anjo fez o que fez, e a Bíblia diz que eu sou um pouco menor do que ele, então eu fico imaginando o que eu sou capaz de fazer em Deus. Acaba com isso, medroso, covarde. Para com isso, para com isso. De ficar com esse negócio de que é porque é da minha casa. Que negócio da sua casa, rapaz? Maior que está em você do que o que está no mundo. Maior que está em você do que o que está no mundo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: tenha vergonha. Pode falar, fala, não tem coragem não, pois eu falo, tenha vergonha. O seu negócio é medo. É medo. Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Eu não sei se você consegue ver, e nem quero que você veja, que eu não vivo em função de vocês. Eu vivo em função de Deus, mas sobre a minha cabeça há uma coroa, e na minha vida há honra. Ah, você não entendeu nada. A Bíblia Sagrada diz: pouco menor fizestes do que os anjos. Quem se vê como Deus o vê, se vê como Deus quer que seja. Pouco menor o fizeste do que os anjos. E a Bíblia diz: e coroastes de honra e glória. Coroa. Quando Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele vê uma coroa sobre a nossa cabeça. Por isso que a Bíblia diz: guarda tudo quanto tem, para que ninguém venha e roube de ti a tua coroa. Maio é mês de suprimento, mas não é para quem precisa. Estou logo sendo sincero para você que está aí me assistindo. Eu estou precisando mesmo, profeta. Eu estou precisando que Deus me supra. Pois tira o cavalo da chuva. Porque se Deus operasse por necessidade, não tinha mendigo no meio da rua, não tinha doente nas portas dos hospitais, não tinha quem tivesse pedindo emprestado, não tinha quem tivesse empenhando a casa, não tem quem não tivesse, você está entendendo, deprimido, seja lá como for. Tira o cavalo da chuva. É meio de suprimento, mas para quem age pela fé, para quem anda não pela vista, mas anda pelo que crê e confessa não o que vê, mas confessa o que a palavra de Deus diz, que tudo eu posso nele que me fortalece. Dura é a mensagem, mas é melhor uma verdade com sinceridade do que um aperto de mão com falsidade. É melhor você ouvir o que você ouviu do que eu pregar sobre qualquer apóstolo ou qualquer profeta na Bíblia e dizer porque eles venceram, você vai vencer também. Se que na verdade o que tem que começar a mudar, tem que começar a mudar dentro de você mesmo.
Vou dizer que, olha, assim como Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí eu vou dizer para você e você vai dar um glória a Deus. Você também vai dizer, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Para quê? É até covardia fazer uma coisa dessa. É até uma maldade fazer uma coisa dessa. Se na verdade, se nós não tivermos o que Davi tinha dentro dele, a Bíblia diz que Davi era sucedido em palavras, de gentil presença, homem de guerra. A Bíblia diz, está escrito, e o Senhor era com ele. Vou falar de Jó. Irmãos, Deus virou o cativeiro de Jó. Deus vai virar teu cativeiro. Rapaz, dá vontade até de pular aqui. Dá ou não dá? Vamos ser sinceros, vamos? Dá ou não dá? Dá. Mas aí eu vou dizer, ei, mas para isso, quem te fez mal, você nem pode detestar, nem pode odiar, nem querer que essa pessoa sofra porque ela te fez sofrer. Não, pastor, aí o negócio pegou. Porque assim foi Jó, que ele não ansiou com que os que fizessem pouco dele viessem a sofrer, porque ele sabia que isso não era bom nem para ele, quanto mais para os outros. E eu termino lhe dizendo, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos seus pés. Esse é a criação de Deus. Coloque-se de pé, por favor. Deus falou com você? Amém. Feche os teus olhos. Eu quero que você entre em oração comigo. Serão alguns minutos só. Você que está em casa, você vai entrar em oração juntamente comigo em nome de Jesus. Aleluia. O que você tem para falar? Talvez você deve dizer assim: Deus me perdoe, porque o que foi pregado hoje não era só o que eu precisava. Na verdade era o que eu não queria saber. Eu não queria saber de tudo isso que eu ouvi agora nesta manhã. Se Deus falou com alguém nesta manhã, então se move, meu irmão. Se move, minha irmã. Abre a tua boca e se for de pedir perdão, Senhor, me perdoe. Porque eu tenho sido essa pessoa. Eu tenho utilizado as minhas fraquezas para desculpas. Tenho me desculpado. Eu estou vivendo uma vida de desculpas, só me desculpando. Mas hoje, a partir de hoje, eu vou mudar essa situação na minha vida. Em nome de Jesus. O que se perde pelo ar é folha e pó. O que nasceu para usar vagueia só. E você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender. Quem já venceu teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro. E quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi
quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado. Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. A maior desculpa que você pode dar é para você mesmo. A maior desculpa que você pode dar para não dar certo é para você mesmo. Porque você pode querer chegar para quem quer que seja e trazer para essas pessoas o porquê de não dar certo. Pessoas que estão conformadas com quem você é. Pessoas que não se preocupam com o estado de vida que você está levando. Pessoas que não querem o teu melhor, irão manear a cabeça e aceitar. Mas aqueles que na verdade, em cujo coração há de verdade o interesse de lhe ver vencer, o desejo de lhe ver crescer, de ter uma vida mais e melhor, vão te confrontar, vão bater de frente com você, não vão aceitar, vão te corrigir. Talvez até você se sinta oprimido por causa disso, mas se você permitir que a venda caia dos teus olhos, esse mês de maio vai ser assim. Deus, eu te faço um pedido, Deus, que eu suba nesse altar para levantar valente. Eu não quero súdito e nem seguidor, não, meu Pai. Eu falei para aquela mulher lá naquele restaurante, quando ela olhou e disse: muito obrigado, porque depois de Deus, foi o Senhor que Deus usou de uma forma que eu não queria, que eu não gostaria, e hoje eu cheguei onde cheguei, e eu quero dizer obrigado. E eu olhei para ela e eu disse: minha irmã, hoje em dia, infelizmente, já não se querem mais fazer gigantes, querem se fazer súditos, querem se fazer carregadores de Bíblia, acalentando, passando a mão na cabeça, escolhendo que pregação pregar para poder agradar. Mas eu lhe digo, minha irmã, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, meu Deus, eu declaro sobre esse altar: pessoas virão de perto e de longe, adentrarão pelas portas deste recinto, pessoas que precisam acordar. Deus, eu digo ao anjo que vá agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e desquebre e quebre os grilhões que estão prendendo pessoas em casa, pessoas que têm potencial mas não sabem, pessoas que estão acomodadas, pessoas que estão frias na fé. Meu Deus, eu sei que elas precisam do que o Senhor colocou na minha vida e agora na vida da Ticiana, que precisam acordar. Então nos usa, meu Pai, usa também o teu servo, pastor Rafael, usa as lideranças desse ministério, usa os obreiros, meu Pai. Repreende, Senhor, toda a mentalidade de mediocridade, de pobreza, de miséria, de escassez, de oportunismo, de querer ser abençoado por Deus e não abençoar a casa do Senhor. Meu Deus, repreende, meu Pai, esse espírito de oportunismo, de venha a nós o teu reino e ao reino de Deus nada. Isso não provém de ti, isso é natureza do diabo, isso não provém de ti, porque o Senhor diz na tua palavra que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém o trigo mendigará. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, meu Pai, se há bateria é porque tem que ter baterista, se tem teclado é porque tem que ter tecladista. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, se tem cadeira é porque tem que ter quem se sente nela. Meu Deus, eu te peço, se tem empresários aqui é para poder manter
também a tua obra. Se há quem esteja desempregado, é para que a porta de emprego se abra. Se tem um doente, é para ser curado. Se tem um pobre de espírito, é para ser fortalecido, meu Senhor. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esse mês de maio será um mês de suprimento, a começar pela tua obra, a começar pela tua casa, a começar pela tua igreja, e aí vai se estender, vai entrar na oficina, vai entrar na mecânica, vai entrar no salão, vai entrar, meu Deus, nas vendas, vai entrar, meu Deus, nos empreendimentos, vai entrar na família, vai entrar na casa, vai entrar na Topic, vai entrar, meu Deus, lá onde essa pessoa trabalha, e lá vai haver suprimento. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o Senhor faça prosperar os teus campos, que o Senhor faça trazer rendimento para a tua casa. Tu emprestarás a muito neste mês. Deus vai suprir, porque mês de suprimento, Deus vai suprir, Deus vai suprir, Deus vai abrir porta, mas Deus vai olhar para ti, Deus vai esperar de ti, e Ele vai ver se Ele pode confiar muito além do que Ele irá te suprir, porque Deus é assim, Ele abençoa, mas Ele observa, e se nós a Ele formos gratos, não só no falar, mas principalmente em devolvermos o que é dele, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer render, e você vai ver que em nome de Jesus Cristo, o mesmo Jesus de Pedro, que usou o barco de Pedro, e que fez com que Pedro tivesse uma pesca que nunca tinha tido na vida dele, Deus vai querer usar os teus recursos, Deus vai querer usar o teu barco, Deus vai querer usar a tua vida. Então eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo eu declaro que seja envergonhado e confundido todo principado, potestade, entidade e encosto, e que no nome de Jesus Cristo haja suprimento, haja suprimento. Se você crê, vai declarando aí, declara, haja suprimento, haja suprimento, haja suprimento, declara, meu irmão, abre essa boca. Se você haja suprimento, casa, haja suprimento na minha vida, haja suprimento na vida da Tiana, haja nos filhos Lucas, Davi, Samuel e Josué, dos obreiros, haja suprimento em cada membro que está debaixo da unção desse ministério, que é fiel ao Senhor nos tocando dos dízimos e as ofertas, que o Senhor te promova no trabalho. Os que querem fracasso, que oram para que você perca, que oram para que você desista, porque o Senhor nosso Deus vai suprir. Aleluia! Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém. Senhor, bem forte. Glória a Deus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.